Olha só que curioso. Eduardo Condenado foi condenado pela primeira turma do STF e agora aparece dizendo que o julgamento é sem pé nem cabeça e que tudo isso seria uma manobra para tirá-lo das eleições. Claro, porque quando a justiça bate na porta da família Bolsonaro, nunca é consequência dos atos, é sempre perseguição, armação, conspiração. Claro, porque quando a justiça bate na porta da família Bolsonaro, nunca é consequência dos atos. É sempre perseguição, armação, conspiração internacional, comunismo, sistema solar desalinhado, qualquer coisa, menos responsabilidade. Segundo a Folha de São Paulo, Eduardo foi condenado pelo crime de coação no curso do processo. A acusação é grave. Ele teria articulado uma tentativa de intimidação dos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro para tentar interferir no julgamento da trama golpista, processo em que Jair Bolsonaro foi condenado. Ou seja, não estamos falando de opinião em rede social, de frase atravessada ou de mimimi institucional. Estamos falando de um ex-deputado brasileiro morando nos Estados Unidos, acusado de atuar contra instituições do próprio país. E aí vem a frase do ministro Alexandre de Moraes, que resume bem a situação. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Pois é, parece óbvio, mas no bolsonarismo até o óbvio precisa ser explicado com desenho, legenda e seta vermelha. Eduardo diz que não foi citado corretamente, que mora em endereço conhecido nos Estados Unidos e que o processo desrespeitou o devido processo legal. A defesa também questionou a citação por edital. Esse ponto jurídico pode ser discutido nos recursos, e é assim que funciona o Estado de Direito: recurso, defesa, contraditório, decisão. O que não dá é transformar toda decisão judicial desfavorável em palanque eleitoral, porque aqui está o detalhe central. Com a condenação, Eduardo Bolsonaro se torna ficha suja e pode ficar impedido de disputar eleições por até 8 anos, embora ainda caiba recurso. Aí pronto, vem a narrativa de sempre. Querem me tirar das eleições. Não, Eduardo, talvez o problema seja outro. Talvez seja complicado disputar eleição depois de ser condenado por tentar pressionar o judiciário brasileiro com ajuda externa. A direita bolsonarista passou anos atacando a urna eletrônica, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, a imprensa, a diplomacia, vacina, ciência e qualquer instituição que não batesse continência para o mito. Agora, quando a conta chega, querem posar de vítimas. Mas democracia não é self-service. Não dá para usar mandato, sobrenome e passaporte estrangeiro como escudo político. E aí vem a choradeira, né? Olha só o que o Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais dele. Bom, pessoal, mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro, num processo que é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto que se olhe, porque o Alexandre de Moraes, ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, já que, em tese, ele é a vítima, portanto, ele é parte, sim, nesse processo. Ele é suspeito para julgar, porque é público e notório, e virou uma questão pessoal contra o Eduardo Bolsonaro, né? Parece claramente uma vingança contra o Eduardo. O Eduardo sequer foi citado formalmente, que é um requisito legal, básico. Ele tem, né, residência conhecida, deveria seguir o rito legal de carta rogatória para que ele fosse intimado, tomar ciência do processo. Não dá para alegar que ele, em função do que ele dizia nas lives, e que obviamente ele sabia por intermédio da imprensa o que estava acontecendo, não tem nem como saber se era verdade ou se não era, matéria jornalística, né? Então, alegando que ele tinha conhecimento, então ele podia se defender, mentira. O Eduardo sequer deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal, porque ele é um ex-deputado, portanto não tem foro por prerrogativa no Supremo. Enfim, tudo de errado nesse processo. Quero dar os parabéns aqui à Defensoria Pública da União, né, por ter feito a defesa dele, né, ainda, né, que a revelia dele, mas uma instituição que mais uma vez mostra a sua importância. Então, gente, é muito ruim nós continuarmos vivendo no Brasil sob esse clima de insegurança jurídica em que tudo é instrumentalizado para perseguir aquelas pessoas que você não gosta, né? Isso é muito ruim.
e não pode mais continuar existindo no Brasil. Então vamos continuar lutando pelo nosso país. Eduardo, fica firme, né? Você está certo, tá lutando pela liberdade aí, né, onde você está. Eu gostaria de estar aqui no Brasil, mas a realidade é uma só. Nós não estamos mais vivendo numa democracia plena. Então, fica firme e, se Deus quiser, dias melhores virão. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E a pergunta que fica é simples: quem atua contra o próprio país merece voltar ao poder? Comenta aqui embaixo, isso é perseguição ou é consequência? E já compartilha esse vídeo porque a extrema-direita adora gritar liberdade, mas quando a justiça funciona, aí chamam de golpe. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Até o nosso próximo encontro.